Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de SketchUp V-Ray. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para não perder as próximas aulas e vídeos. Eu estou aqui já com o resultado final, é esse resultado que nós vamos atingir na aula de hoje, já finalizando a pós-produção. Eu gostei bastante do resultado e eu queria também que você comentasse aí, deixasse seu like e me falasse se você gostou do curso, né? Eu queria muito ver a sua imagem também, então não deixe de participar do grupo no Facebook. O link está na descrição do vídeo, é muito importante para que a gente continue conversando aí. O curso ele não vai terminar nessa aula aqui, eu vou finalizar essa imagem com você e vou seguir fazendo algumas aulas aí, dando algumas dicas a mais, falando sobre as outras luzes, como a gente pode usar na cena, luzes IES, e de repente fazer uma outra imagem também, trabalhando com as luzes ali da cena, para que você aprenda. Então tenho mais algumas dicas para te passar aí. Então vamos continuar de onde paramos na aula passada, e se você seguiu todos os passos que eu te passei, você ficou com as seguintes imagens salvas aí. O AO, que é o nosso canal de Ambient Occlusion, o Denoiser, o Material ID, o Raw Light e o RGB. Tem um canal de Alpha também, mas eu acabei deletando ele daqui, mas a gente não vai precisar, porque como a gente salvou em PNG, o fundo já vai vir recortado aí para a gente poder combinar com a nossa imagem lá. Agora vamos abrir o Photoshop, eu tenho algumas observações para fazer aqui sobre o Photoshop com você. Já que no Photoshop, a primeira observação que eu quero fazer é com relação à linguagem do programa. O meu Photoshop aqui ele é em inglês, se você reparar. Então eu trabalho com Photoshop em inglês pelo seguinte, é muito mais fácil você encontrar tutoriais na internet com o programa em inglês. E quando a gente trabalha com Photoshop em português pode acabar confundindo um pouco os comandos aí, principalmente os Blend Modes aqui, que a gente tem Soft Light, eu vou te ensinar como trabalhar com eles aqui, Overlay, e isso em português o nome é bem diferente. Então assim, isso é opcional, vai de cada um. Eu prefiro trabalhar com um programa em inglês, até pelos cursos de fotografia que eu já fiz, de tratamento de imagens. A maioria dos profissionais também utilizam o programa em inglês. A dica que eu tenho para te dar, caso você queira colocar o seu programa em inglês e ele seja em português, você vai localizar no seu computador, no disco local C, arquivos e programas, na pasta Adobe. Você vai ter a pasta aqui Adobe Photoshop CC 2017, que é o que eu estou usando aqui. Você vai ter a pasta Locales, PTBR, Support Files, e aí você vai ter um arquivo aqui, TW, um número .dat. O que você vai fazer é renomear esse arquivo para .bac. Se você não estiver vendo a extensão do seu arquivo aqui, você pode vir em Exibir e marcar a opção Extensão de nomes de arquivos ali. Exibir, marca a extensão de nomes de arquivos e aí pode ser que apareça. Feito isso, você vai selecionar o arquivo, botão direito Renomear e você vai tirar esse .dat aí e vai botar .bac. A partir do momento que você fizer isso e reiniciar o seu Photoshop, ele vai estar em inglês. Então pode ser que fique mais fácil para você me acompanhar. Inclusive nas minhas aulas de pós-produção do meu curso completo, eu utilizo também o programa em inglês. Então caso você tenha a pretensão de fazer o meu curso, o ideal é que você já tenha aí o programa em inglês para conseguir acompanhar sem ter muitas dificuldades. Então agora que nós já configuramos essas opções aí do Photoshop, você vai fazer o seguinte, você vai vir em File, se o seu estiver em português provavelmente vai ser Arquivo, e aí você tem a opção aqui Scripts, e você vai clicar nessa opção Load Files into Stack. Se tiver em português provavelmente vai ser carregar arquivos em lote ou algo do tipo. Clicando aqui vai abrir essa janela, e abrindo essa janela aqui você vai clicar aqui em Browse, que é para procurar os arquivos. Você vai encontrar a sua pasta aí onde estão salvas as imagens e você vai clicar nas imagens com o Ctrl pressionado para selecionar mais de uma. Então selecionei todas aqui, vou clicar em OK, elas vão aparecer aqui nessa lista e eu vou clicar em OK novamente. Você vai aguardar alguns segundos e o Photoshop já vai carregar todas as imagens para você aqui na parte de Layers. Então você vai ter aqui o RGB, o Raw Light, o Denoiser. No caso aqui eu não vou fazer um curso completo de Photoshop, né? É importante que você tenha uma breve noção, mas caso você não tenha, é só me acompanhar aqui e qualquer dúvida pode perguntar lá no grupo do Facebook também. Mas o importante é que você siga aqui tudo que eu vou fazer. Então esses layers aqui, que é o AO de Ambient Occlusion, eu vou deixar ele por hora desligado
Eu vou desligar também o MD, que é o Material ID, e vou desligar o Raw Light. E eu vou jogar o Denoiser aqui, eu vou clicar nele, vou segurar e vou arrastar para cima do meu RGB aqui. Então eu fiquei com o meu RGB e o Denoiser aqui por cima. Aqui nós temos a opção de opacidade, que você pode clicar com o botão do mouse aqui, segurar e arrastar para a esquerda e para a direita. Isso você está definindo quanto de denoiser você vai querer usar na sua imagem. Então se você achar de repente que o denoiser prejudicou muito ali a sua textura, que você perdeu muita informação, você pode tentar diminuir a opacidade dele aqui, mas vai entrar um pouco de granulado na cena. Então vai depender da sua cena. Eu aqui vou trabalhar por volta de uns 85% aqui, você pode digitar o valor também. Então vou deixar aqui 85% de denoiser para recuperar um pouquinho de informação da textura ali. Feito isso, a primeira coisa que eu gosto de fazer aqui é já inserir o meu fundo, né? Então, para inserir um fundo nessa imagem aqui, como eu sei que é um apartamento, eu procurei na internet aqui pelo seguinte: eu procurei no Google por vista apartamento, fui em imagens, e o ideal também, se você quiser usar ferramentas aqui tamanho grande, como eu expliquei lá nas aulas de texturas, você já vai encontrar imagens com resolução grande aí. Eu vi uma imagem aqui que eu acho que encaixaria bem lá na nossa situação, que seria essa daqui. Então o que eu vou fazer é salvar essa imagem aqui no meu computador e abrir ela lá no Photoshop. Já salvei a imagem no meu computador em uma pasta, então vou vir aqui em File ou Arquivo, Open ou Abrir. E eu botei a minha imagem aqui na pasta de texturas, eu vou dar 2 cliques nela. E aqui quando aparecer essa caixinha para você aí, ele está falando que a imagem tem um perfil de cores incorporado, né? Por hora eu não vou dar altas explicações sobre isso. Você pode marcar a opção para que deixe como está e não afete nada nessa imagem aí. Você pode deixar essa opção, dar um OK. Já abriu a nossa imagem aqui. O que eu vou fazer agora é apertar Ctrl A para selecionar tudo, Ctrl C. Vou retornar aqui na minha imagem do render lá da cozinha. Vou apertar o Ctrl V. Veja que agora a imagem veio aqui. Eu vou apertar o Ctrl T de Tatu para habilitar as coordenadas de transformação e o Ctrl 0 para que ele encaixe essa imagem aí no zoom máximo aqui da minha tela. Com o Shift pressionado, eu vou escalonar essa imagem. Se eu soltar o Shift, veja que eu vou distorcer. Então com o Shift pressionado eu vou escalonar um pouquinho aqui assim e vou dar um Enter para confirmar. E eu vou clicar ela aqui e vou arrastar lá para baixo de tudo. Veja que a imagem entrou lá no fundo, né? Jogando ela para baixo de tudo ali, ela já encaixou certinho lá no fundo da nossa imagem. Apertando Ctrl T novamente agora, eu consigo mover essa imagem e escalonar. Então eu vou escalonar mais ou menos aqui do jeito que eu acho que ficaria legal. Botar de repente esses prédios ali no fundo. Mais ou menos por aqui. Vou dar um Enter para confirmar. E veja que está bem fora, né? Essa imagem aqui ela ficou meio estranha. Inclusive a gente tem uma diferença aqui de brilho na borda da planta. Isso é porque a exposição do nosso fundo ali não está igual à da nossa cena. Então a gente tem que recuperar isso. Como é que eu vou fazer? Aqui no nosso layer de fundo selecionado, eu vou clicar na opção aqui para criar um novo ajuste de layer, nessa bolinha aqui, ó. Então uma bolinha metade preenchida, metade vazia. E eu vou selecionar um curvas aqui. Esse curvas ele criou em cima do meu layer aqui do fundo. Então ele vai afetar só o que está embaixo, ou seja, só o fundo. E eu vou começar a puxar essa barra aqui para tentar compensar essa claridade ali do fundo. Deixa mais ou menos por aqui. Acho que já encaixou melhor. E eu posso inclusive também criar um novo ajuste aqui de Hue Saturation. Que é para tentar de repente tirar um pouquinho da saturação desse fundo. E aumentar o lightness dele também, para remover um pouco desse contraste aí. Eu acho que já vai fazer mais sentido com a nossa cena aí. Então ok. Se você quiser, você pode dar 2 cliques aqui onde está escrito Layer 1 e chamar de fundo, para que você consiga identificar. Selecionando a ferramenta aqui de mover, que é o Move Tool, eu posso mover o meu fundo. Veja que eu estou com um problema aqui, então eu vou apertar o Ctrl Z. Cuidado se você tentar mover uma camada e por um acaso pegar outra, veja se a sua opção aqui Auto Select não está marcada. Então vou desmarcar essa opção e vou mover meu fundo aqui. Se eu quiser ajeitar melhor ele,
colocar mais para cá assim. Ok, aí vai do seu gosto também. Só tenha atenção com o fundo aí, falo muito sobre isso no meu curso completo também. A iluminação desse fundo tem que fazer sentido com a sua cena. Você não pode estar com um tipo de iluminação na cena e outro tipo no fundo ali. Cuidado também, né, com a direção das sombras, essas coisas. Mas se você seguir aqui o que eu estou te orientando para essa cena aí, vai ficar bom. Ok, então já encaixamos o fundo, já definimos como que ficaria o denoiser da nossa cena. Já fizemos os ajustes aqui. Se eu quiser começar a organizar isso aqui de uma forma melhor, eu posso selecionar esses ajustes aqui e o meu fundo, com o Ctrl pressionado eu fui selecionando e vou apertar o Ctrl G de gato para criar um grupo. Eu posso dar 2 cliques aqui e chamar de fundo. Então eu coloquei dentro de uma pastinha aqui o meu fundo e os ajustes que eu fiz para ele. Então a organização no Photoshop aqui também é muito importante. O meu RGB e o meu denoiser, se eu quiser eu posso criar um novo grupo e chamar aqui de render. Então veja como começa a ficar organizado, principalmente em pós-produção mais complexa, aí, onde você trabalha com mais elements, máscaras, você vai precisar tomar cuidado com essa organização aqui para não se perder. O que nós vamos fazer agora é usar o nosso canal de Raw Light aqui para recuperar as sombras que a gente perdeu naquela configuração baixa. E para fazer isso, você vai selecionar o Raw Light, vai ligar o olhinho dele aqui e vai trocar ele para o modo Soft Light. Veja que trocando para o modo Soft Light, a gente começa a ter uma projeção de sombra ali, coisa que a gente tinha perdido. Então aquela sensação dos objetos flutuando começa a sumir aí, né? Se eu ver aqui, ó, o antes e o depois, com o Raw Light e sem o Raw Light, a diferença é muito grande. E aqui a gente pode controlar o quanto de Raw Light eu quero jogar nessa cena. Só que temos um problema, né? Esse Raw Light está meio azulado. Se eu colocar ele aqui no modo normal, para poder visualizar, então ele está afetando um pouco a coloração da cena aí, e eu não quero esse azulado. O que eu posso fazer? Vou retornar aqui para o modo Soft Light, e eu vou com esse layer de Raw Light selecionado, vir aqui na parte de Image ou Imagem, Adjustments ou Ajustes, e clicar na opção Hue Saturation. Aqui eu vou remover a saturação desse Raw Light, então veja que agora eu continuo com as sombras, eu não vou tirar totalmente para que ele jogue um pouquinho desse azulado do céu aí. Se eu clicar aqui em Preview eu posso ver um antes e o depois, né, o que eu estou afetando, e eu acho que já ficou melhor aí. Então vamos ver o antes e o depois, quanto de profundidade que a gente ganha aí com esse canal de Raw Light, né? Então é uma dica para você aí poder usar nas suas imagens, que vai dar um plus muito grande nos seus resultados. E agora é controlar essa opacidade aí. Eu não gosto de colocar tudo, né? Porque senão fica muito forçadão, fica muito fake. Vou deixar aqui por volta de uns 50%, 60%. Vamos botar aqui 60%. Acho que já será suficiente. Vamos ver o antes e depois. Veja que não só a projeção de sombra, aqui no Photoshop, se você não sabe mexer direito, segurando o Alt e rodando o scroll do mouse, você vai aproximar ou afastar o seu zoom aí. E com um zoom maior, pressionando barra de espaço e clicando com o mouse é o Pan. Então eu fiz isso aqui para te mostrar, né? Principalmente aqui, repare na projeção dos objetos aqui, o antes e depois, como as sombras ali começam a ganhar um realismo, né? Então isso é um dos grandes segredos aí por trás das imagens que você vê realistas. Existem outras coisas que a gente pode trabalhar, mas isso aqui é uma coisa realmente que é uma dica de grande valor que eu estou te passando aí para as suas imagens. Isso aqui vai dar um impacto muito grande no seu resultado. E agora eu vou jogar o AO para baixo aqui, que vai ser mais um aí que a gente vai dar um plus nesse render. Então eu vou ligar meu Ambient Occlusion aqui. Para quem já trabalhava com o V-Ray antigamente sabe que lá dentro do próprio V-Ray a gente tem a opção de Ambient Occlusion para criar essas sombras de contato. Só que hoje eu não uso mais lá, né? Eu já uso direto no elemento aqui, igual mostrei para você como criar, porque você otimiza um pouco o tempo de render e aqui você consegue controlar onde você quer, se você quer mais ou menos. E com ele aqui ligado agora, eu vou trocar para o modo Multiply. Então veja como agora a gente tem um canal de Ambient Occlusion trabalhando na nossa cena. Eu vou ligar ele aqui e desligar. Repare como parece que completa junto com o Raw Light ali, né, as informações que a gente não tinha. Então veja aqui o prato, tudo isso aqui como se encaixa, né, ele dá um grande impacto aí na cena.
A única dica que eu tenho para te dar com relação ao Ambient Occlusion aqui, cuidado para não ficar muito forçado, igual ficou aqui. Então você pode também diminuir a opacidade dele aqui e começar a jogar aos poucos. Vamos colocar aqui por volta de 65%, acho que já está legal, estou reparando aqui pelo pé da bancada e o vaso ali. Só que eu acho que ali ainda ficou meio feio, né? Ficou estranho. Então agora nós vamos clicar aqui para criar uma nova máscara nesse layer. Quando você cria uma máscara em um layer, clicando nela aqui e selecionando, você pode pegar a ferramenta de Brush, que é o seu pincel, e aqui em cima vamos colocar a opacidade desse pincel aí por volta de 35%, e eu vou escolher a cor preta aqui. Então clique aqui para inverter as cores, né? Vamos deixar a cor preta marcada aqui, que é a primeira que está na frente, e com a máscara selecionada eu vou começar a pintar de preto aqui, onde eu não vou querer esse canal de Ambient Occlusion. Então eu estou tirando dali, eu botei a opacidade de 35 para tirar aos poucos e não de uma vez só, eu posso querer um pouquinho. E eu gosto sempre de tirar também das quinas aqui da parede. Então eu aproximo o meu zoom aqui e vou pintando essas quinas, porque senão fica muito fake. Eu não gosto, fica uma marca muito feia. Aqui também a gente pode tirar essa parte aqui de cima. Então eu vou dando uns cliques aqui para tentar remover aí, não ficar muito forçado isso. O pezinho das banquetas aqui ficou legal, mas se você quiser tirar você pode pintar. E clicando com o Alt pressionado na nossa máscara aqui, você vai ver como ficou essa máscara aí. Então agora você entende que onde eu estou pintando de preto, ele está sumindo ali o nosso layer de Ambient Occlusion. Então vamos ver o antes e depois. É bem suave, mas veja que dá um ganho, né? Inclusive aqui na vegetação a gente tem um ganho também. A gente já tem um plus legal aí. No meu curso completo eu dou várias dicas aí, principalmente para cenas externas, de como dar um ganho na vegetação, é realmente dar um impacto muito legal no seu resultado. E agora a gente vai trabalhar aqui com o Material ID. O Material ID, como eu te expliquei, se eu ligar ele aqui, ele é aquele canal para ajudar na seleção. Isso aqui serve para situações do tipo, o cliente virou para você depois que você terminou o render. Bem que isso não é o ideal acontecer, né? Porque como eu comento no meu curso completo, eu dou toda uma orientação com essa relação com o cliente, como fazer um contrato, como um trabalho profissional bem feito, né? Toda essa relação para que você também saiba conduzir. Isso não pode acontecer, então lá eu ensino como você faz as prévias para enviar para o seu cliente, toda essa orientação, mas vamos imaginar que você está aí com o seguinte problema, você fez o render, mandou lá e o cliente falou, ah, mas o vaso não é verde, ele é outra cor. Isso aqui serve para você, de forma rápida, tentar resolver o problema. O Material ID, se você clicar aqui na varinha mágica, você vai conseguir clicar no objeto e ele vai fazer uma seleção rápida para você. Se você não tiver com a varinha mágica aqui, você deixa o botão pressionado que você vai conseguir ver ela aqui, Magic Wand. Clicando nela aqui, veja que eu consigo selecionar facilmente as banquetas. E como que eu trabalho com ele? Geralmente eu deixo ele desligado, porque só de colocar aqui a seleção nele, eu consigo selecionar o objeto lá com a varinha mágica. E agora o que eu posso fazer? Eu retorno aqui para o layer de baixo e pego qual ajuste que eu vou querer, né? Então eu poderia adicionar um ajuste agora de Hue Saturation. Veja que com a seleção feita, a partir do momento que você cria um ajuste, ele automaticamente já cria uma máscara naquele ajuste, se eu clicar aqui com o Alt, do objeto que você estava selecionado. Então se eu mexer no Hue aqui, veja que agora ele está alterando só a coloração do vaso. Então eu conseguiria facilmente com isso aqui trocar a cor desse vaso, mexer na saturação dele. Eu poderia jogar um novo layer de curvas aqui. Veja que agora no curvas eu não tenho a máscara. E você consegue com o Alt pressionado segurar essa máscara e arrastar para o layer de cima. Se eu marcar aqui que sim, ele vai copiar a máscara para cima ali. Clicando aqui no layer de curvas, eu consigo agora clarear e escurecer. Então serve para situações do tipo, o material ficou muito saturado, preciso dar um ajuste na cor, mudou a cor da parede, coisas desse tipo aí, isso aqui vai te salvar muito. Eu não mexeria no vaso, então para deletar um layer ou um ajuste aqui, você seleciona ele e aperta o Backspace. Backspace, deletei.
vou apertar um Ctrl Z aqui, você pode segurar ele e arrastar para a lixeira aqui. É outra forma de deletar. Mais uma dica também, se você é novo no Photoshop, Ctrl Z, se você ficar apertando, ele vai ir e voltar, né? E se você quiser desfazer mais vezes, é Ctrl Alt Z. E aí você vai voltando aí tudo que você fez. Então é o básico do básico. Vamos agora fazer o seguinte, então. O que eu acho que eu faria para essa cena aqui de ajuste com o Material ID seria, de repente, as banquetas aqui. Então, com o Material ID selecionado, eu vou selecionar minha banqueta e com o Shift eu vou adicionando a seleção. Ok, selecionei as banquetas, vou clicar aqui no layer de baixo e vou jogar um layer de curvas. Se eu quiser escurecer um pouquinho elas, eu poderia. Se eu quiser jogar um layer também de Hue Saturation e com o Alt arrastar essa máscara para cima para aproveitar, eu posso mexer na saturação dessa banqueta, deixar ela menos saturada e mexer aqui no Hue se eu quisesse, mas acho que não vem ao caso, mas vamos imaginar que eu quisesse. E agora, se eu quiser, para organizar também, eu sempre gosto de fazer isso, pegar um e outro com um Ctrl aqui, Ctrl G, e renomear aqui para Ajuste Banquetas. Vamos ver o antes e depois. Então veja aí que eu consegui fazer uma alteração nessas banquetas aí de forma rápida. Vamos imaginar que agora eu quisesse mexer um pouquinho nesse piso. Posso selecionar aqui no Material ID. Vou clicar aqui novamente. Hue Saturation. Vamos de repente tirar um pouco da saturação. Para ficar, ou aumentar, você pode aumentar, mexer no Hue. E aí fazer várias brincadeiras aí. Mas eu vou tirar a saturação dele aqui. E se eu quiser também, eu posso jogar um curvas por cima, Alt, arrasta, confirma. Vou diminuir um pouquinho aqui as curvas se eu quiser, escurecer um pouco a exposição desse piso. Posso trabalhar por aqui assim. E aí vai também de seu gosto, né? O que o seu olhar mandar aí, que você precisa arrumar nessa imagem. Agora eu vou agrupar esses dois aqui, Ctrl G, ajuste, piso. Uma coisa que me incomoda muito aqui é a cor desse suco, eu estou achando ele muito saturado comparado com aquele ali. Então eu vou no Material ID, vou selecionar aqui essa garrafinha, vou clicar aqui e vou jogar um Hue Saturation também. Vou diminuir a saturação desse suco e vou de repente aumentar o Lightness, acho que ficaria legal. Ok. Vou pegar aqui novamente o Material ID, selecionar esse aqui agora. Vou aqui embaixo também, clicar aqui e jogar um novo Hue Saturation. Tirar um pouquinho a saturação desse, aumentar o Lightness. Vamos ver como ficaria. Poderia trocar o sabor do suco aqui também, veja. Direto na pós-produção. Mas eu quero de laranja mesmo. Vamos deixar o de laranja aí. Então ok, já troquei a cor do suco. Ajustei, deixei mais a meu gosto. Acho que aqui eu mexeria até um pouquinho mais. Se você quiser tirar essa marcação ali, é só você desmarcar essa opção aqui, para não mostrar os pontos de controle ali. E ok, suco ajustado. Vou pegar esses dois aqui agora, Ctrl G, ajuste, sucos. A televisão, se eu quisesse dar uma clareada a mais, cuidado para não forçar muito, né? Que senão pode ficar meio fake. Vou clicar aqui e eu posso tentar um brilho e contraste, ou mesmo um curva. Vamos tentar o brilho e contraste. Aumentar o brilho da televisão, aumentar o contraste, diminuir. Acho que só de aumentar o brilho aqui já ficou legal. Vamos ver. Vou aproximar aqui com o zoom. Acho que funcionou bem. Veja aqui a reflexão lá da pedra, né? Como fica legal. Como se tivesse ali a sensação mesmo daquela película, como eu te ensinei lá nas aulas de material. E por aí vai. Você pode seguir fazendo os ajustes que você quiser. Isso aqui é uma pós-produção bem básica que eu estou te passando, só realmente para você atingir resultados aí de alta qualidade. Uma imagem dessa aqui já é uma imagem que você pode tranquilamente vender, né? Um trabalho de qualidade. Você já pode cobrar super bem por um trabalho desse nível aqui. Inclusive no meu curso completo eu tenho aulas falando sobre quanto cobrar, fórmulas para você calcular o valor do trabalho. E eu dou toda uma orientação, um suporte dentro do curso. Caso você tenha interesse em se aprofundar mais nesse mercado, realmente vir a se tornar um profissional, o meu curso vai estar disponível aí para você. Ainda não falei sobre ele, mas
Mais para frente aí eu vou abrir as vagas e você já vai ficar por dentro de como vai funcionar. Dando continuidade aqui, vamos agora fechar, né? Fazer os últimos ajustes. Então aqui, como é só realmente um brilho e contraste, eu vou dar 2 cliques aqui e vou chamar de ajuste TV. Eu preciso disso. Agora, no final de tudo, o que eu gosto de fazer é apertar o seguinte atalho aí. Isso é bom você anotar, se você não tem prática, deixa anotado. A aula vai ficar sempre aqui no canal também para você rever. Faça para entender. Aperte aí o Ctrl, Alt, Shift e o E de elefante. Ctrl, Alt, Shift e E é o atalho para juntar tudo isso aqui que a gente fez em uma nova imagem aqui. Somente ela. Então eu posso dar 2 cliques aqui e chamar de render com pós. Eu sei que é o render já com a pós-produção. Se eu vier aqui agora e desligar isso tudo que está aqui embaixo, vamos desligar até o fundo e deixar só o grupo do render aqui ligado. A gente já consegue ver um antes e depois da evolução do nosso trabalho aí com essa pós-produção que eu te passei. Então veja como evoluiu o ganho aí de tudo, né? Sombra, profundidade, coloração, é realmente outra imagem. E muitos alunos até me perguntam, né, se no curso tem aula de Photoshop. Tem que ter aula de Photoshop, porque sem o Photoshop você pode até conseguir um bom trabalho, mas você vai ficar muito limitado a ficar fazendo edições lá no programa e tendo que corrigir e renderizar de novo. E para chegar num resultado desse aqui direto lá no renderizador, você vai ter que trabalhar com configurações muito altas. Esqueça um render rápido igual você viu aqui no curso de 5 minutos. Eu prefiro criar essa flexibilidade de poder fazer esses ajustes aqui no Photoshop, que a imagem fica muito boa e a gente ganha tempo, né? E se o cliente pede uma coisinha, às vezes uma bobeira, você arruma aqui. Então, ok, acabou aqui? Não, ainda vou te passar um ajuste final, que vai ser o seguinte. Quando você criar essa camada nova aqui, Render com Pós, você vai vir com o botão direito e vai converter ela para um objeto Smart. Por que a gente converteu para um objeto Smart? Eu já vou te mostrar o porquê. Porque nós vamos vir aqui em Filter e clicar na opção Camera Raw Filter. Essa opção aqui só vai estar disponível provavelmente aí no Photoshop CC, que é a última versão. Então se você não tiver o Camera Raw aqui, verifique se o seu Photoshop é a versão mais recente. Vou clicar aqui. Isso aqui é uma maravilha também para fazer ajustes aí. Aqui a gente tem o balanço de branco, que você pode clicar aqui em automático, para ele tentar fazer um balanço de branco para você. Eu geralmente gosto de deixar em custom mesmo, e ou eu clico aqui nesse conta-gota aqui, clico na parte onde eu quero o branco da minha cena, e ele vai fazer esse balanço aí. Ou então eu vou no alto mesmo, já tentando, aqui com 2 cliques você reseta as barrinhas. Eu vou ajustando mesmo ao meu gosto, né, o clima que eu quero dar para essa cena. Então se eu quiser um tomzinho mais amarelado assim, eu deixo. Vai do que o cliente pede também, porque às vezes o cliente pode querer que você dê um tom diferente. Mas tente sempre manter o branco, né? Nada muito pro tipo assim, nem muito azulado. Cuidado aí, treine o seu olhar também para acertar essas coisas. A exposição aqui, a gente tem também um controle de estourado aqui dentro. Veja que começa a mostrar onde estourou. Para você ver isso, você precisa clicar aqui. Se isso aqui estiver desligado, você não vai ver. Então, clicando ali, você vê a área que estourou. E aí eu gosto sempre também de aumentar um pouco aqui o brilho. Não muito, mas aumentar um pouco assim. Diminuir o meu highlight, que é para diminuir a área de estourados. Ele vai dar uma lavada na minha imagem. E aí eu aumento o contraste. Então eu dou uma recuperada, mas eu acho aqui até que foi demais. Então vai também do seu gosto aí. Eu vou controlando aqui. E o que eu gosto de fazer, veja que essa área aqui ficou meio escura, né? É sempre diminuir o highlights aqui e dar uma aumentadinha nos shadows. Diminuindo highlights e aumentando os shadows, você recupera um pouco de informação ali das áreas de sombra. Vou até diminuir um pouquinho aqui, porque eu acho que ficou estouradão demais essa imagem. Ficou muito brilhosa, não quero tanto assim não. Vou aumentar um pouquinho mais esses shadows aqui. Os whites aqui são os brancos, você também vai ter um ganho na sua imagem aí. Eu geralmente aumento um pouquinho aqui. Aí é você mexer para conhecer a ferramenta, né, e fazer os ajustes. É muito bom isso aqui, bem intuitivo, bem tranquilo. O Clarity também é bem legal. O Clarity ele vai te dar maior nitidez nas texturas, né? Então veja que se você aumentar aqui
a sua imagem vai começar a ficar mais nítida, ele vai dar um aumento ali de nitidez nas informações. Então eu não gosto de aumentar muito, só um pouquinho aqui. De repente um pouquinho assim já ficaria legal. E aqui o Vibrancy e o Saturation é com relação às cores da cena, né? Se você quer a cena mais vibrante aí nas cores, você pode aumentar aqui. Se você quiser remover um pouco da saturação, você pode tirar aqui até por completo, fazer uma imagem preto e branco aí. Então é isso. Isso é o Camera Raw. Ele tem mais algumas coisas aqui, alguns outros ajustes aí. Mas eu não mexo em muita coisa. O que eu mais mexo aqui, de repente, seria a parte de... essa parte aqui, para ajustes de coloração. Então se você achar que a sua vegetação está com uma cor estranha, você pode clicar aqui e vir na parte de verdes aqui e mexer no Hue. Veja que ali ele começa a afetar a coloração dos verdes da sua cena. Então ele começa a pegar ali na vegetação, né? A gente começa a ter um outro tom ali, de repente tirar um pouco desse verde, tá muito. Você pode trocar aqui para saturação também, diminuir um pouco o esverdeado dessa planta ali. Vai ficar com um tom mais natural, né? E vou dar um OK. Agora que vem a dica aqui. Por que aquela hora eu converti para Smart? Porque quando você tem um objeto Smart, qualquer ajuste que você fizer, você pode dar 2 cliques aqui. Veja que ele ficou com Camera Raw. Se eu der 2 cliques aqui, eu consigo abrir tudo que eu fiz e editar. Então isso é muito bom, porque se não fosse um objeto Smart, eu perderia essas configurações aqui e teria que ou desfazer ou voltar. Então é isso. Essa aqui é a nossa imagem final aí do curso. A gente vai continuar nas próximas aulas aí com mais dicas e já vou falar também sobre o meu curso completo. Eu já tenho pessoas me perguntando também se eu vou disponibilizar certificado nesse curso aqui. Eu pretendo sim disponibilizar certificado, mas para poder receber o certificado desse curso, você precisa fazer a sua cena. Tem que ficar igual a minha aqui, porque eu dei todos os passos, né? Então se você errar alguma coisa, eu vou te orientar para que você corrija, isso é até bom para você. E tem que estar participando lá do grupo do Facebook também. Se você quiser receber o seu certificado, você precisa estar participando do grupo do Facebook e fazer essa cena aqui até o fim. Eu vou dar um certificado para você. Vou somar quantas horas deram aqui de aula e aí esse certificado pode te ajudar aí na sua faculdade, né? No curso completo a gente tem certificado também. E vou dar uma força aí para você, caso você venha fazer a imagem aqui até o final. E nas próximas aulas eu vou ter uma surpresa bem legal aí também para quem fizer essa cena aqui. Então se você ainda não pegou o arquivo lá na aula 15 e não começou a fazer, comece a fazer porque eu vou ter uma surpresa bem bacana aí, uns presentes aí para quem fizer a cena até o fim. Agora vamos salvar a imagem, né? Você precisa saber como salva aqui, se você já mexe com Photoshop você já sabe, mas basicamente é aqui File, né? Arquivo, Save As, salvar como. Você vai escolher a pasta que você vai querer salvar aí, eu salvo em JPEG mesmo. Aqui sim eu salvo em JPEG. Lá no V-Ray é sempre PNG, lembre-se disso. Foi imagem final, curso gratuito. Vou salvar. Aqui você coloca qualidade máxima, vou dar um OK e vamos abrir lá para ver como é que ficou. Então tá aí a nossa imagem. Eu acho que eu acabei tirando um pouquinho demais a saturação aqui, só até abrir o teste que eu tinha feito antes da aula. Tá aqui como final. É a mesma coisa, só que está com um pouquinho mais de saturação lá no Camera Raw. Você pode ajustar isso aqui, ó. Dando 2 cliques aqui e retomando um pouquinho da saturação aqui, você recupera isso aí que eu perdi. Mexendo aqui no contraste também. É porque realmente foi um outro processo, o resultado não vai ser exatamente igual, mas é a imagem ali de mesma qualidade se você reparar. Então tá aí o resultado final do nosso curso, eu espero que você tenha gostado, participe lá do grupo e nos vemos na próxima aula.